Fala galera, e aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos continuar o que a gente começou na aula passada, tá? Que hoje será o seguinte, será sobre construção da imagem, então como é formada essa imagem e a equação de Gauss. É frente 2, módulo 10 e 11, e nessa aula nós continuaremos então a construção das imagens. Fechou? Bora lá? Bom, primeira coisa, a aula passada eu falei para vocês o que significa centro de curvatura, foco, vértice e o que significa cada coisa, né? O que é côncavo, o que é convexo. Agora eu vou mostrar para vocês como será feita a formação da imagem, tá? A gente vai analisar isso aqui, está na apostila de vocês, tá? Com os raios notáveis, determinemos graficamente as imagens AB do objeto real AB, beleza? Vamos começar com o espelho côncavo. Então, todos aqui são espelhos côncavos. Lembrando que eu falei da aula passada. Se estiver na parte de dentro, a concha, tá? Ele vai ser côncavo. Se estiver na parte de fora, vai ser convexo. Beleza? Então, primeiramente, eu coloquei um objeto aqui, ó, antes, presta muita atenção nessa informação, antes do centro de curvatura. Então, aqui está o vértice, aqui está o foco, aqui está o nosso centro de curvatura, o objeto está antes, beleza? Ele está antes do centro de curvatura. Qual que é a ideia? Toda vez, tá? Vai ser a mesma coisa. Ele vai lançar dois raios aqui, vai passar dois raios por ele. Um vai reto, certo? O outro vai passar pelo foco, beleza? Esse que vai reto, ele vai bater no espelho, vai voltar pelo foco, certo? Esse que vai passar pelo foco, ele vai continuar, obviamente, né? Vai lá embaixo e vai voltar paralelo. Tranquilo? Quando esses dois se encontrarem, ele vai formar a nossa imagem. Tranquilo? É muito de boa. Então, de novo, eu vou explicar de novo para vocês. Se o objeto, presta bem atenção, se o objeto ele estiver posicionado antes do centro de curvatura, igual está aqui, eu vou pegar um raio lá em cima, lá na parte de cima da seta, esse raio, um raio vai reto e vai voltar pelo foco, certo? Tranquilo. O outro raio, ele vai passar pelo foco, vai bater lá no espelho e vai voltar reto aqui até encontrar esse primeiro raio. Quando esses dois raios se encontrarem, ele vai formar a imagem. Que imagem é essa, professor? Muito fácil. Como ele está do mesmo lado, ela é real, tá? Ele não está do lado oposto do espelho, né? Invertido, porque está no plano, está para baixo, né? E ela é menor do que o objeto. Então, é isso que vocês têm que saber. Real, invertida e menor que o objeto, tá? Quando ela vai ser virtual, professor? Quando ela estiver desse lado aqui, tá? Do lado lá de dentro do espelho. Vamos ver o objeto no foco, tá? Então, lembra, eu coloquei antes ali do centro de curvatura, agora eu vou colocar exatamente no foco. Quando ele no foco, mesma coisa, ó, reto, certo? Um raio reto e vai voltar no próprio foco, né? Embaixo do objeto. O outro, ele vai para o vértice e vai voltar paralelo. Você repara que não tem como encontrar. Esses raios não se encontram nunca. Então essa imagem é imprópria. Legal, né? Então toda vez que eu tiver um objeto sobre o foco, não vamos formar a imagem será imprópria, tá? Objeto em C, ou seja, em cima do centro de curvatura. Vamos lá, vamos ver? Eu vou pegar, vai reto e vai voltar no foco, certo? O outro vai passar pelo foco e vai voltar aqui paralelo. É muito tranquilo esse, porque ele vai formar exatamente a mesma coisa que o objeto. Então essa imagem é real, ela só é invertida e ela é do mesmo tamanho do objeto. Ela é igualzinha, só que ela é invertida, tá? Então em cima do centro de curvatura é esse. Agora o objeto entre o foco e o vértice. Então você viu que a gente foi chegando, né? Então aqui nós temos antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, no foco e entre o foco e o vértice. Fui aproximando do espelho, beleza? Quando ele está entre o foco e o vértice, é o seguinte, vamos lá. Vai reto, o primeiro rainho aqui, certo? O segundo raio, ele vai direto no vértice. Só que qual que é a ideia, tá? Quando ele vai reto, ele vai voltar aqui e o outro vai voltar aqui. Aí você imagina, não vai encontrar nunca, né? Não vai encontrar nunca, vai ser imagem imprópria. Não, porque aqui nós temos o prolongamento, tá? Toda vez que a imagem estiver entre o foco e o vértice, você vai prolongar esses raios, os dois raios, e eles vão se encontrar numa parte virtual, com a imagem muito maior do que o objeto, tá? Essa é a ideia.
Beleza? Então, toda vez que estiver entre o foco e o vértice, acontece isso. Então, imagem virtual, direita e maior do que o objeto. Tranquilo? Bora para mais dois exemplos. Olha lá, meu povo. Olha lá. Nós temos aqui o objeto entre o centro, tá, de curvatura e o foco. A gente não tinha visto esse ainda, né? Então, vamos lá. Entre o centro de curvatura e o foco. De novo, ó, reto, vai voltar pelo foco. Beleza? Tranquilo. O outro passa pelo foco e volta. O que aconteceu? Imagem real, invertida e maior do que o objeto. De boa, não tem problema nenhum. Lembrando que essa imagem vai ser formada no encontro dos raios, tá? Para qualquer posição do objeto... Ó, olha que interessante. Agora espelho convexo. Eu mudei o espelho, tá? Para qualquer posição. Isso aqui independe, tá? Então, o côncavo tem várias, vocês repararam, né? O côncavo tem muitas situações. O convexo você pode colocar em qualquer posição, vai formar sempre a mesma coisa, tá? Você vai fazer esse desenho, você vai passar pelo vértice aqui, vai voltar, o outro vai reto e vai voltar. O prolongamento dos dois, ele vai formar sempre uma imagem virtual, beleza? Então, imagem virtual direita, por que direita? Porque está na mesma posição, invertida seria para baixo, e menor do que o objeto. Então, sempre vai ser a mesma coisa no espelho convexo, independe da posição que ele tiver colocado o objeto. Fechou? Beleza? E aqui nós temos nosso exercício, tá? Vocês viram que é bem de boa. Bom, repararam que eu coloquei entre o centro e o foco, tá? Então, aqui já está até os raios todos formados. Então, eu não tenho que formar a imagem. Vocês vão ver que alguns exercícios da tarefa, inclusive, você vai ter que formar a imagem, tá? Então, é só você seguir esse padrãozinho que eu acabei de mostrar para vocês, que não dá erro, beleza? Aqui ele só está perguntando, um objeto real é colocado frontalmente a um espelho esférico côncavo, perpendicularmente ao seu eixo principal entre o centro de curvatura e o foco. A respectiva imagem pode ser classificada como... Primeira coisa, gente, você já sabe que ela é real. Por quê? Porque ela não está do lado de dentro do espelho, tá? Então, ela é real, perfeito. Vamos ver, ela é invertida, muito fácil também, porque ela está para baixo aqui, né? Seria direita se ela estivesse na mesma posição. E nesse caso ela é maior. Então, eu vou olhar o tamanho, ela é maior. Então, muito de boa, a resposta B. Não tem erro aqui. O que seria um pouco mais difícil é caso tenha que fazer a imagem, tá? Então, mas, assim, não é que é difícil, né? Que vocês, ainda é a primeira vez que a gente está fazendo isso, mas depois que você começar a treinar, você vai ver que é só ligar. Você vai fazer sempre a mesma coisa. Entre o centro de curvatura e o foco, eu vou fazer isso. Você vai seguindo essas linhas. Não tem erro, tá bom? Beleza? Ó, equação de Gauss. Gente, equação de Gauss é o nosso próximo módulo. E aqui, dentro do que a gente falou até agora, você vai fazer as contas, tá? É só isso. Como eu vou fazer as contas, professor? Que conta que eu vou fazer? Eu vou fazer a distância da imagem até o espelho, eu vou fazer o foco, eu vou falar do objeto até o espelho. Então, é só isso. Então, primeira coisa, essa é a nossa fórmula. 1 sobre foco é igual a 1 sobre ponto do objeto, sem a linha é o objeto, tá? Mais 1 sobre ponto da imagem, beleza? E lembrando sempre que o foco é raio sobre 2. Tá bom? Então, metade do raio será o nosso foco, tá? Então, de acordo com o sistema de eixos adotado, segue essas convenções de sinal. P é maior que zero para objeto real. Toda vez que é objeto real, maior que zero. P é menor que zero, objeto virtual. P' é maior que zero quando a imagem for real. P' é menor que zero quando a imagem for virtual. F é maior que zero, espelho côncavo. E F é menor que zero, convexo. Beleza? Essas são convenções que a gente tem que seguir. Vamos para o nosso primeiro exercício, então. Beleza? É bem tranquilo. Vamos lá. Aqui tem um texto, que vai ser de boa. Eu quero saber aqui no final. Para se ter um ponto luminoso de luz concentrada pela reflexão sobre a superfície do corpo do paciente, o médico deve posicionar o espelho a 12 centímetros do paciente. Então, ele está falando para ter exatamente esse ponto luminoso concentrado. Você já sabe que concentrado é foco, beleza? Tá vendo? Não tem erro, né? O que permite concluir corretamente que o espelho em questão tem raio de curvatura... Perfeito. Se ele quis dizer que o seu foco é 12 centímetros, né? Porque você tem que ter 12 centímetros para esse foco, significa que meu raio é quanto? Ué, gente, beleza. Raio é a mesma coisa que foco sobre 2. Tá? Então, ele te deu já o foco.
Então quer dizer que eu vou multiplicar por 2 esse 12. Beleza? Tá bom? Então vamos lá, para a gente encontrar o raio. Opa, fiz ao contrário, né? Foco é raio sobre 2. Opa. É isso. Foco, isso, é raio sobre 2. Perfeito. Aí, o que ele deu pra gente? O foco. E o foco é igual a 12 centímetros. Então, 12 é igual a raio sobre 2. Perfeito. 12 vezes 2 é 24. Então, o nosso raio é 24 centímetros. Olha que lindo. Não tem erro, não tem nada. É bem tranquilinho. Só jogar nessa fórmula e alternativa B. Tá? E aqui, gente, é o seguinte, ó. Nesse caso, a gente vai calcular segundo a equação de Gauss, tá? Que eu já vi aqui, que a gente tem que fazer. Vamos ver o que ele quer saber. Um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice. Tá lembrando que o vértice está aqui, né? 40 centímetros é a distância de onde ele está colocado. De um espelho esférico côncavo com raio de curvatura de 30 centímetros. Então, o raio é 30 centímetros. A distância focal. Gente, acabamos de fazer isso, né? Foco é raio sobre 2, então o foco é 30 sobre 2. Ou seja, foco é 15 centímetros, tá bom? Distância focal é só isso. Só jogar nessa fórmula, F é raio sobre 2, beleza? B, a distância da imagem ao espelho. Ele quer saber da imagem, tá? Então, imagem você sabe que é P', beleza? Então, vamos lá. 1 sobre foco, que está aqui, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Foco você acabou de achar que é 15 centímetros. A imagem ele está falando, aliás, imagem não, o objeto ele já falou ali no exercício que é 40 centímetros. Então vai ficar 1 sobre 15 é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre P'. Tá? Aí vamos isolar 1 sobre P', ou seja, você vai trocar o sinal 1 sobre 15 menos 1 sobre 40. MMC, tranquilo, vai dar 120 esse MMC. 120 você vai dividir por 15 e multiplicar por 1. 8. 120 você vai dividir por 40 e multiplicar por 1. 3. 8 menos 3 é igual a 5 sobre 120. Que é a mesma coisa que 1 sobre 24. Como ele quer descobrir o P', é 24 centímetros. Beleza? A continha básica de MMC. Tá, gente? E C, a natureza da imagem e seu posicionamento na frente ou atrás do espelho. Gente, você já sabe que isso é côncavo, tá? Então a natureza é isso, a imagem conjugada pelo espelho côncavo é real. Por que é real, professor? Você já sabe, gente, ó. Ele vai vir aqui, certo? O outro ele vai passar pelo foco, beleza? E aí, como ele vai ser formado desse lado de cá, a nossa imagem, tá? Como vai ser formada desse lado de cá, ela é real. E ela forma na frente do espelho a 24 centímetros dele. Para ser virtual, o nosso objeto, lembra? Ele teria que estar aqui entre o foco e o vértice. Porque aí seria o nosso prolongamento ia formar um negócio bem grande aqui para dentro, né? Uma imagem bem grande. E aí sim seria virtual. Belezinha, galera? Tranquilidade, né? Foi de boa, não teve erro. Professor, tive dúvida. Volta o vídeo, vê a parte que você teve dúvida, continua com a dúvida, manda mensagem para mim, sem problema nenhum, qualquer hora do dia, tá? Tarefa do módulo 10 e 11 da frente 2 e marque no Instagram. Eu quero que você marque. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. É só uma fase. Marca lá, é só uma fase e juntos somos mais fortes. Olha aí. Vamos passar por essa juntos e me marca lá para eu repostar. @prof. Leandro Leal, marca também o @ do colégio, tá? Um beijo e eu fui.